Em conversando sobre filosofia do direito com o professor Flammarion Leite, quando então nos blocos anteriores fizemos um verdadeiro passeio, juntamente com Immanuel Kant, através do pensamento do professor Flammarion, eu teria neste último bloco a questioná-lo especificamente sobre a matéria constitutiva de suas 4 obras, acerca dos assuntos que, em geral, versam aquelas obras, para quem mais especificamente aquelas obras estão voltadas, se para um público leigo, para estudantes de direito e ou de filosofia, para juristas e, fundamentalmente, uma questão que a mim me ocorre como sendo motivante de extrema curiosidade: o que é que, nestes tempos absolutamente pós-modernos, ele deseja com Kant, com o pensamento de Kant, ou, em suma, o que ele propõe fazer com Kant? Pergunta bastante difícil, tão complexa quanto Kant, essa sua pergunta. Então, acertei na minha essência. Com certeza. Vamos, então, tentar respondê-la. Quanto às obras, veja bem, eu produzi, de fato, 4 obras. A primeira vai se chamar O Conceito de Direito em Kant. Perfeito. Como você nota, a minha preocupação... Data de a primeira obra? 1996. Perfeito. Já era kantiano, já havia muito. Já era kantiano de há muito, mas só tive a condição de produzir essa obra preocupada com o conceito de direito em Kant. Isto porque, embora abordando, como eu disse a você antes, abordando a questão da teoria do conhecimento, a minha preocupação fundamental com o direito em Kant, porque, a meu ver, Kant, ele próprio já tem uma preocupação com o direito desde a crítica da razão pura. Perfeito. Mesmo tratando sobre teoria do conhecimento, ele já estabelece elementos que apontam para uma preocupação com o direito, como, por exemplo, o tribunal da razão, como a questão do julgamento, porque, de fato, Kant submete a razão, uma crítica, a um julgamento de si própria, a um auto-julgamento. Quem está em julgamento na obra de Kant é a própria razão. É um tribunal da crítica, de fato, que ele estabelece. E a teoria de conhecimento de Kant vai nos propiciar esse passeio. Mas a minha preocupação foi em conceituar o direito em Kant, porque Kant conceitua o direito numa obra chamada A Metafísica dos Costumes, que é dividida em 2 partes, a doutrina do direito e a doutrina da virtude. E isso já enseja um problema em Kant, pelo seguinte, porque a metafísica dos costumes em Kant é exatamente a filosofia pura aplicada exatamente aos costumes. Perfeito. Ou seja, a moral, ou seja, é uma metafísica da moral. E como essa metafísica da moral se subdivide em direito e ética, que é virtude, significa dizer que, para Kant, o direito faz parte do mundo moral. Perfeito. É muito importante isso, ou seja, o direito está atrelado. Em outras palavras, a moral é o gênero do qual são espécies o direito e a ética. A ética seria, então, a moral em sentido estrito. Perfeito. Ou seja, aquela avaliação que não se encontra mesclada com nada que seja do jurídico. Perfeito. Apenas a questão moral. Então, Kant aborda a teoria do conhecimento numa obra chamada A Crítica da Razão Pura, vai abordar a sua preocupação com a moral numa obra chamada A Crítica da Razão Prática e, finalmente, o direito numa obra chamada Metafísica dos Costumes. Perfeito. A primeira Crítica da Razão Pura é de 1781. A segunda, a Crítica da Razão Prática, é de 1788. E a última, a Metafísica dos Costumes, que é onde está a doutrina do direito de Kant, é de 1797. Você vê que é um grande espaço, Kant vem trabalhando durante muito tempo essa questão. Este é o meu primeiro livro, que trata estritamente do conceito de direito em Kant. E o que é o conceito de direito? Kant diz que o direito é o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de uma pessoa se concilia com o arbítrio de outra sob uma lei universal de liberdade. Perfeito. Então, a ideia de liberdade em Kant é fundamental porque ela é exatamente o esteio do edifício jurídico e moral kantiano. Perfeito. É ela quem embasa tanto a moral como o direito em Kant. A segunda obra minha se chama Os Nervos do Poder, uma visão cibernética do direito. E aí, embora mantendo uma visão kantiana do processo, eu vou entrar pelo mundo da cibernética, pelo ciberespaço, pelo ciberdireito, a partir exatamente
da consideração do problema da soberania. Perfeito. Nessa obra eu abordo a soberania. E por quê? Porque Kant também trabalha a questão das relações internacionais numa obra chamada A Paz Perpétua. Perfeito. Então ele mostra que a paz perpétua do Estado deve existir, mas sob uma lei universal de liberdade. E eu vou advogar exatamente uma nova cidadania, cidadania do superespaço, superdireito, que está nessa segunda obra, que é de 2001. Ela é de 2001. Perfeito. E depois lancei, ano passado, 2006, uma obra chamada Manual de Filosofia Geral e Jurídica. Essa obra, embora se destine primordialmente para alunos, porque é um manual, de fato, é para material de classe e tudo, mas também é para qualquer público leitor, porque está vazada numa linguagem muito simples, clara, acessível, e eu faço um passeio pela filosofia do direito, desde as origens, tanto que é Manual de Filosofia Geral e Jurídica, das origens a Kant, e vou até Kant. E esta última obra minha, essa sim, já pretende ampliar a questão de Kant, porque é nela, Edmundo, que eu já com a experiência que eu tenho do conhecimento do que eu tenho das obras de Kant, eu pretendo fazer com Kant aquilo que ele não conseguiu fazer consigo próprio, clarificá-lo. Perfeito. Sem nenhuma imodéstia. Porque, de fato, Kant é, como eu disse, difícil de se ler, tanto pela complexidade das ideias como pela aridez do estilo. É isso que eu não tinha terminado ainda de falar com a sua primeira pergunta. Por que essa aridez do estilo? Porque Kant escrevia como José Saramago, praticamente sem parágrafos, direto assim. Sei. São parágrafos enormes, longos. Exato. E ele escrevia em alemão, mas pensava em latim. Então, o pensamento é mais complexo ainda. Parece que quando você está lendo um parágrafo de Kant, você chega ao fim assim, sim, cadê a vírgula? Onde está a vírgula? Onde está o ponto? Porque você procura, porque são longos, enormes. E ele tinha um jeito intrincado de escrever. Ele era um grande pensador, um grande filósofo, um gênio, mas não escrevia tão bem. E ele próprio diz isso. Ele chegou a pedir aos homens de boa vontade que, por favor, clarificassem a sua obra para aquele que ele não tinha esse poder, ele não tinha essa condição, ele não tinha esse dom de tornar a sua obra clara. E é isso que Flammarion está pretendendo fazer. Perfeito. No que significa dizer que, de fato, o discípulo está levando às últimas consequências não somente o pensamento do mestre, como também os desejos que o mestre externalizava no exato momento em que pedia, então, que alguém o clarificasse. Quando já, então, nos estamos quase que aproximando para o final do programa, eu gostaria de saber de você se as suas obras já estão expostas, já se encontram à venda aqui em Campina Grande, no estado da Paraíba. Sim, sim. Tanto o conceito de direito em Kant não, porque está esgotado. Perfeito. Essa primeira obra já está esgotada. Há previsão de reedição? Não há previsão. Eu entrei em contato com a editora de Massa, ela não me sinalizou, alegou problema lá de, digamos, prioridades. Perfeito. Tudo bem. Mas espero que seja. Espero também. Tão logo. Mas o Nervo do Poder ainda existe, eu creio que em Campina Grande ainda existe essa obra. O Manual de Filosofia Geral e Jurídica, que é da editora Forense, também ainda existe. E este último, Os 10 Lições sobre Kant, da Vozes, ele foi lançado em final de janeiro. E em julho agora já saiu a segunda edição, ou seja, em 6 meses a obra já atingiu uma segunda edição. Daí então eu dizer que você está transformando um pensamento tão absolutamente intrincado em um best-seller. Espero que sim. É com uma certa modéstia que eu recebo esse seu elogio, chamado best-seller, mas é para mim uma alegria saber que a obra teve uma tamanha aceitação. Perfeito. Ao tempo em que eu solicitaria que você fizesse as suas despedidas em relação aos nossos telespectadores, eu solicitaria também de você especificamente esclarecimento em relação a uma questão. Em um mundo em que, infelizmente, as pessoas não tomam mais o pensamento como uma virtude, como um objetivo, o que você diria, então, para o estudante, especificamente e mais particularmente de Direito, e mais ainda de perto para o estudante de Filosofia do Direito, acerca da importância de se conhecer a filosofia do direito, independentemente de estar essa filosofia calcada nos moldes propostos por Kant ou em quaisquer que sejam outros filósofos que para esta ciência tenham contribuído? Eu diria, Edmundo, que o conhecimento da filosofia em geral e do direito em particular é importante para o mundo odierno, para o mundo atual, sobretudo porque o conhecimento da filosofia, pelo menos, nos ajuda a compreender o mundo. É isto que é a filosofia objetiva, uma compreensão do mundo, uma visão do mundo.
Filosofar é pensar. Exato. É pensar sobre este mundo que nos cerca, sobre esse mundo que está aí adiante. Do ponto de vista da filosofia do direito, a filosofia do direito hoje caminha para uma questão que é fundamental em nosso mundo contemporâneo, que é a questão da ética. Nós não podemos desprezar a consideração ética, principalmente num mundo hoje tão crivado de problemas ligados a desvios de comportamento, permita-me usar a expressão, a corrupções generalizadas. Sim, claro. No Brasil nós temos exemplos bem recentes, bastantes até eu diria, sobre essa questão de desvio de comportamento, e então é necessário para nós hoje recuperar isso, uma postura, uma visão ética do mundo. A ética que foi já fundada por Sócrates, Sócrates é o pai da ética, a ética que depois se chamou moral, no latim, mas tanto ética como moral se equivalem na antiguidade, significam a mesma coisa, ou seja, ligada aos costumes, a estudo dos costumes, aos comportamentos, como o homem deve agir, como o homem deve fazer. Depois é que a ética se transformou com o passar do tempo da história e hoje a ética se tornou a ciência, por assim dizer, melhor dito, a parte filosófica da qual a moral é exatamente a aplicação. Há uma distinção entre ética e moral hoje. Mas eu diria que o mundo como está não caminhará para um sucesso individual e coletivo e para toda a humanidade sem uma perspectiva, sem adoção de uma perspectiva ética, de uma concepção ética. E esta só nos pode ser dada pela filosofia, seja geral, seja jurídica. Perfeito. Gostaria de uma palavra final para os nossos telespectadores? Só agradecer, em primeiro lugar, Edmundo, pelo espaço cedido, por esse magnífico programa, pela extensão, pelo alcance que tem o seu programa. De longe eu já ouço falar dele, já em João Pessoa já ouvi falar dele, cujo nome eu parabenizo, o Café, Poesia e Filosofia, sugestivo e abrangente, próprio até das preocupações nossas de Antônio, nos tempos até de Cineclube, que nós temos essa preocupação com a cultura, o conhecimento em geral. Muito propício para Campina Grande, você sabe que eu adoro essa terra. E aos nossos telespectadores eu só deixo a minha mensagem de paz, de preocupações com o estudo, com momentos pelos quais nós passamos, a humanidade em geral, com as crises que graçam no mundo odierno, e que se nós nos voltássemos para pelo menos um estudo da filosofia, nós faríamos aquilo que o Luc Ferry chama de aprender a viver. Perfeito. Só isso para os telespectadores. Senhores telespectadores, foi um prazer ter estado com todos vocês quando neste Café Poesia e Filosofia, conversando sobre filosofia do direito, eu tive o prazer, a honra e a alegria de reencontrar o meu grande amigo Flammarion Tavares Leite, poderíamos dizer Flammarion Tavares Leite Kant. Obrigado.